Agora, a segunda emoção negativa, o medo. Como que a gente identifica o medo? O medo é quando você sente uma preocupação, é quando você sente uma ansiedade, uma insegurança. Então, é assim que você identifica. E qual que é a mensagem que o medo quer te passar? Ele tá tentando te mostrar que você precisa se preparar para alguma coisa que vai acontecer. Ou então, o que ele tá querendo te mostrar também? Que você tem que fazer algo para mudar essa situação que te causa medo. E aí, qual que é a ação que você pode ter aqui relacionada a esse sentimento de medo? Você precisa pensar qual atitude você precisa tomar para poder lidar melhor com esse medo. Ou qual atitude você precisa tomar para não sentir mais esse medo. É como se você fizesse a sua parte, sabe? É quando você faz, para você evitar sentir medo, você faz a parte que lhe cabe. Entendeu? Tem até uma passagem bíblica que fala, né? A passagem bíblica que fala de Lázaro, que Jesus pede para remover a pedra para o Lázaro sair. É como se ele quisesse que a gente contribuísse ali com o milagre que vai acontecer. É como se ele dissesse assim, olha, é como se você fizesse assim, você participa, você faz tudo o que você pode, tudo o que cabe a você, tudo que tá nas suas mãos, e se mesmo assim você continua sentindo medo, aí você tem que contar com a sua fé, entendeu? É isso que essa passagem bíblica ela mostra, que a gente tem que ter participação no milagre, a gente tem que fazer a parte que nos cabe com relação ao medo. E aí, o que acontece quando a gente entende essa mensagem no casamento, no relacionamento? Então, suponhamos que você tem um medo de ser abandonado, um medo de ser traída, um medo de divorciar, de não saber o que fazer. Qual que é a sua ação? O que você tem que fazer com relação a isso? O que você tem que fazer é fazer a sua parte, fazer tudo o que lhe cabe, tudo o que tiver ao seu alcance para evitar que esse medo ele continue. E se mesmo assim você sentir medo, você tem que confiar em Deus para fazer o que só Ele pode fazer, entendeu? Então, quando a gente lida com medo, a gente tem que ter isso em mente, fazer tudo que está ao nosso alcance e contar com Deus, contar com a nossa fé para fazer o que a gente não tem mais como atuar. Então, essa foi a segunda emoção negativa. Agora, vamos falar da culpa. Qual que é a mensagem que a culpa, o sentimento de culpa, ele quer te passar? E primeiro, como identificar que você está sentindo isso? Como identificar que você está sentindo culpa? Quando você tem a culpa, você tem uma sensação de arrependimento, uma sensação de remorso. Esse que é o sentimento. E qual que é a mensagem que esse sentimento ele quer te passar? Ele quer te mostrar que você violou um valor muito alto seu, alguma coisa que era muito valorosa para você, ou de alguém que você ama. E aqui eu faço até uma observação, né? No casamento, é importante a gente dizer pro outro quais são os nossos maiores valores. Inclusive, eu acho que eu vou até fazer uma live disso, pra você saber quais são os seus valores, porque muitas vezes a gente age instintivamente, mas a gente não consegue nomear os valores que a gente considera alto pra nossa vida, e cada pessoa tem o seu. Então, eu vou fazer depois uma live a respeito disso pra vocês. Mas a questão aqui é você saber comunicar esse seu valor, o que é valoroso pra você, pra outra pessoa entender que se ela quebrar esse valor, você vai ficar muito triste, você vai ficar muito magoada. E ela, por consequência, vai se sentir culpada. Então, o que é importante aqui, né? Quando a gente pensa, e aqui eu já vou falar até pra vocês, como agir e como aplicar no relacionamento. Então, quando a gente tem esse sentimento de culpa, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Suponhamos então que seja, vamos dar um exemplo aqui, uma traição. Então, aconteceu uma traição. Qual que é a primeira coisa que tem que ser feita se você está se sentindo culpada com relação a essa traição? É você confrontar a situação. Se você quer se livrar da culpa, não adianta você fingir que aquilo não existiu. Você precisa dar sua cara a tapa ali. Você precisa lidar com essa situação frente a frente. E aí, o que você tem que fazer quando você lida com isso? Você confessa a sua culpa. Quem que já se confessou pro padre aí e depois que se confessa parece que você se livra daquilo? Então é isso que você tem que fazer, você tem que declarar, você tem que não fingir que aquilo não aconteceu, porque você vai continuar se sentindo culpada, você tem que trazer aquilo pra luz, tem que trazer aquilo pra revelação, pra você confessar
E aí sim, você assumir o compromisso que aquilo não vai ser violado de novo. E quando você segue esses 3 passos aqui que eu falei pra vocês, aí você se livra da culpa.